Como eu disse há pouco, pela corrente legalista, que é o que tem prevalecido em relação ao entendimento da não cumulatividade do PIS e da COFINS, nós só podemos tomar crédito daquilo que está previsto na lei. Então vamos entender um pouco algum desses tipos de créditos e algumas polêmicas que há em relação aos mesmos. Começando pelo mais básico, que é a questão de bens para revenda, que está previsto lá no inciso 1 das leis 10.637 e 10.833. A polêmica que nós temos aqui em relação a bens para revenda é o que compõe essa sua base de cálculo. O ICMS entra na base de cálculo, e o ICMS-ST, e frete, e IPI. Tem algumas polêmicas em relação a isso, mas a Receita Federal, pelo menos, ela tem a posição dela. A gente encontra essa posição tanto na IN 404, como mais detalhadamente na Solução de Consulta COSIT número 106 de 2014. Qual que é o entendimento da Receita? Eu coloquei aí um exemplo de uma nota fiscal de valores para ficar mais fácil para a gente entender. Por exemplo, uma nota fiscal em que o total dos produtos é R$ 10.000 e nessa nota nós temos, além dos 10 mil, ICMS-ST de 1.710, R$ 1.000 de IPI, valor de frete de 200, o total da nota 12.710. Qual que é o entendimento do fisco? É que na base de cálculo para o crédito vai entrar o total dos produtos, mais o IPI, desde que ele não seja recuperável. E quando a gente trata de bens para revenda, a regra é que o IPI vira custo, portanto você pode aproveitar o crédito do IPI também, e do frete, bem como outras despesas acessórias que venham junto com aquela compra. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos total dos produtos R$ 10.000, mais R$ 1.000 de IPI, mais R$ 200 de frete. A nossa base de cálculo será 11.200. Essa é a base de cálculo de acordo com a Receita Federal. Porque a lei, de fato, a lei ela não entra nesses detalhes, ela só coloca lá bens para revenda, não entra nesses mínimos detalhes. O que é importante, no entanto? Já vi várias vezes empresas aproveitarem crédito da parcela do ICMS-ST também. Ou seja, ao invés de aproveitar sobre 11.200, aproveitaria crédito sobre 12.910, o que estaria errado. Então, bastante cuidado aí na hora desse aproveitamento de crédito. Várias vezes já vi empresas cometerem equívocos em relação a isso. Acabam aproveitando sobre uma base maior. É claro que tem polêmica. Será que realmente eu não poderia tomar crédito da parcela do ICMS-ST? É polêmico este ponto. Há bons argumentos para que você tome, mas você sabendo que se você tomar sobre essa parcela, você também está diante de um risco fiscal, porque não é a posição da Receita Federal. Então, vejam que são situações mínimas que muitas vezes as empresas não se apegam porque acham que o sistema resolve tudo, mas várias vezes a gente acaba encontrando reflexo, encontrando erros nisso e vai, em última análise, refletir na hora de você fazer a sua FD contribuições. Então, muito atento a essa formação da base de cálculo e ver como o seu sistema está agindo em relação a isso. Essa é uma polêmica. Outro assunto que também gera bastante, aliás, é o que mais gera polêmica, é a questão de insumos. Então, uma das hipóteses legais para crédito são os insumos. Mas o que são insumos? E aí você tem várias definições. Eu coloquei pelo menos 4. Você teria uma definição na lei, você teria uma outra definição de acordo com o fisco. A jurisprudência ainda está um pouco bagunçada em relação a isso, apesar de hoje já estar bem melhor, atualmente estar bem melhor do que no passado. E tem a doutrina também com seus entendimentos. E tudo isso vai refletir na hora de você fazer a sua EFD contribuições. O que acontece? Pela lei, a empresa pode tomar crédito como insumo de bens e serviços utilizados como insumo para prestar serviço ou para produzir alguma coisa. Então veja o que está na lei. Isso daí está lá na lei 10.637 e 10.833. Você pode tomar crédito de bens e serviços utilizados para fazer outros bens e serviços. Eu analisando essa lei, isso que está aí colocado, eu vejo que é um paralelo muito grande com a definição de custo contábil. Inclusive é o que eu defendo, que a definição legal de insumos, ela corresponde à definição de custo da contabilidade.
tudo aquilo que é custo de produção seria também para efeito de aproveitamento de PIS e COFINS, tendo em vista essa singularidade das definições. Essa não é, no entanto, a posição da Receita Federal. Para a Receita, não basta que seja custo de produção, aquilo tem que estar ligado diretamente ao processo produtivo, tem que sofrer um desgaste, dano, perda de propriedades físicas ou químicas. Ou seja, tem que ter uma ação direta sobre o produto. Vou colocar um exemplo. Água utilizada na limpeza da área fabril. É um custo de produção, pela lei, a meu ver, poderia tomar crédito, mas pro fisco já não pode. Por quê? Porque aquela água da limpeza, ela não está exercendo uma ação direta, imediata sobre o produto. Então ficaria fora da definição fiscal. E é claro que com isso acaba tendo um monte de polêmica, né? Porque pela lei você poderia uma coisa, vem a Receita Federal, a meu ver, de forma ilegal, restringe aquilo que está na lei. E as empresas começam a discutir, ou muitas vezes são autuadas, precisam se defender e levam isso até o judiciário. O judiciário, ele vem evoluindo neste tema. Apesar da lei continuar igual, nos longos dos anos, nós vimos que o judiciário ele teve várias fases de entendimento. Num primeiro momento ele entendia igual a Receita, num segundo momento ele entendia que nem o contribuinte, achava que podia tudo, toda despesa podia tomar crédito, e agora o judiciário está mais ponderado. Eles entendem que só dá crédito aquilo que está ligado à área produtiva de forma direta ou indireta, ou seja, aproximando aquilo a custo de produção também. Eu acho que essa terceira fase do judiciário é a fase mais adequada, porque realmente não é nem tão pouco quanto quer o fisco e nem também tanto quanto quer o contribuinte. Chegou aí no meio termo e, a meu ver, esse meio termo realmente está de acordo com a lei. É claro, né, que cada decisão do judiciário, eu coloquei aí inclusive 2 exemplos de decisões, cada decisão tem uma singularidade. Um exemplo que eu coloquei aí é, para que algo seja insumo, aquilo tem que ser imprescindível para o processo produtivo ou basta que você tenha utilizado no processo produtivo? E vejam que interessante, nós temos uma decisão do dia 16 de maio de 2014 que diz, para que algo seja insumo, aquilo tem que ser essencial e imprescindível ao processo produtivo. Isso no dia 16 de maio. No dia 28 de agosto de 2014, ou seja, 3 meses depois, o CARF vem e diz, não precisa ser imprescindível, essencial. Basta que você tenha utilizado no teu processo produtivo. Olha que interessante, né? Nós temos decisões também antagônicas e num período ali de 3 meses. Então, mesmo nessa terceira fase do CARF, está um pouco mais tranquila, mas cada decisão ainda tem uma particularidade. Eu, propriamente, neste tema aqui, eu sou mais favorável à segunda decisão. A lei, ela não diz que algo tem que ser imprescindível. A lei diz apenas que tem que ser utilizado. Então, eu sou favorável à segunda, que é melhor ao contribuinte. Mas, de qualquer forma, vocês vejam que há um risco fiscal ainda nessa questão de insumos. E na doutrina também, você vai ter vários autores, cada um com entendimento. Eu gosto muito do entendimento do professor Marco Aurélio Greco. Ele escreveu um artigo específico sobre isso, até trouxe aqui a definição dele. A gente lendo a definição dele, a primeiro momento nos parece muito estranha, mas você lendo com mais calma, você vê que faz todo sentido. Basicamente, o que o Marco Aurélio Greco diz em relação a insumos? Ele coloca, olha, a definição de insumo não indica nada em si mesmo. Por exemplo, eu perguntar, água é insumo? Pelo simples fato da água existir, ela não é insumo. Nada, pelo simples fato de existir, é insumo. Mas dependendo da forma que você usa aquilo, pode virar insumo. Ou seja, dependendo da forma que aquilo... dependendo da utilidade daquilo no teu processo produtivo, da relação. É isso que o Marco Aurélio Greco usa. Você tem um critério relacional. E é por isso, inclusive, que gera muita polêmica, né? Porque algo que pode ser insumo para uma empresa, talvez não seja para outra. Então depende dessas singularidades. Meu entendimento, ao fim, então, como eu coloquei já desde o início, é o quê? O que abrange a definição de custo? Definição de insumo. Tudo aquilo que é custo de produção para a contabilidade.
Essa não é, no entanto, a posição da Receita Federal. Para a Receita é só aquilo que está aplicado diretamente. Toda vez que eu fizer algo diferente do entendimento do fisco, surge para mim um risco fiscal e eu terei que gerenciar. Eu quero correr esse risco ou não? Muitas pessoas colocam, mas esse crédito que é polêmico, eu sempre fiz dessa forma, nunca tive problemas com o fisco. Vamos sempre lembrar que até pouco tempo nós tínhamos apenas o DACOM. No DACOM, as informações eram muito resumidas. Não tinha como o fisco saber que você estava fazendo algo errado. Agora com FD Contribuições já, porque você terá que colocar a nota fiscal. Vou dar um exemplo polêmico, até foi objeto de autuação, noticiado na imprensa. Aproveitar crédito de despesas com propaganda e publicidade. Tivemos um varejista que tomava crédito disso, foi autuado. Que é uma despesa necessária e imprescindível, não tenho dúvidas, realmente, muito importante, imprescindível, despesas com propaganda. Agora, é um serviço utilizado para produzir uma mercadoria ou para produzir um outro serviço? Não. Não é um custo de produção, é uma despesa de outra ordem. Então, eu propriamente entendo que despesa de propaganda e publicidade não é insumo. Essa empresa que foi autuada, ela está se defendendo. Isso já está lá no CARF, vamos ver qual vai ser a posição do CARF. Se ele mantiver a coerência uma coerência que ele vem tendo, ele vai dizer realmente que não, que aquilo não é custo de produção, que aquilo não pode tomar crédito. Mas eu estou dando esse exemplo para vocês verem o quê? Até então, se a empresa tomava crédito de propaganda e publicidade e informava isso no DACOM, o fisco não sabia. Não sabia que ela estava tomando crédito de propaganda, porque ele só colocava o total numa linha, junto com outros insumos. Já na FD Contribuições, ele terá que colocar a nota fiscal de propaganda e publicidade, ou seja, o fisco vai saber que você, na sua empresa comercial ou industrial, que você considera a propaganda como um insumo da sua produção. Ou seja, você está muito mais exposto. É algo que eu coloco muito em relação a FD Contribuições. As pessoas, no primeiro momento, não só com a FD, mas com o SPED em geral, elas ficam muito preocupadas com o quê? Com o layout, como que eu vou entregar, como que eu faço, prazo, isso, aquilo, multa. E esquecem do verdadeiro impacto da FD, que é a transparência, que você está muito mais exposto do que você estava antes. Então, tenho sempre isso em mente. Não é porque até agora eu tomei crédito, propaganda e publicidade achando que dava, que eu posso continuar fazendo isso para sempre. Agora eu estou muito mais exposto, o risco do fisco constatar isso é muito maior. Então eu coloco como algo importantíssimo para as empresas analisarem aquilo que elas estão aproveitando de crédito de insumo, porque talvez não seja tudo aquilo que você quer, como também algumas empresas estão muito conservadoras e talvez dê para você dar um passo além, assumindo um pouco de risco, é claro, mas dá para dar um passo além porque o judiciário já está bastante favorável em relação a isso. E lembrando que qualquer que seja a sua estratégia, isso estará lá transparecido na FD Contribuições. Outra coisa também, falando ainda dos créditos, que a gente vê erros de vez em quando, é na tomada de crédito de energia elétrica. Está lá na lei que as empresas podem tomar crédito de energia elétrica, térmica, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Estabelecimentos da pessoa jurídica é qualquer área da empresa, seja produtiva, administrativa, vendas. Qual é o erro comum? Até agora, as empresas tomarem crédito só da área produtiva. Sempre praticamente todo mês eu vejo alguma empresa que faz isso errado. Só toma da área produtiva. Mas não, a lei aí é muito clara, ela coloca estabelecimentos da pessoa jurídica, abrange todas as áreas. Então aqui é um dado interessante, importante, benéfico para as empresas, é uma oportunidade. Você pode tomar um crédito a maior do que aquilo que você está tomando. Mas, por outro lado, já vi empresas também que erraram, que tomavam crédito, por exemplo, do total da fatura de energia elétrica, e não é do total da fatura de energia, porque é muito comum na fatura de energia elétrica você ter um valor de contribuição de iluminação pública, a famosa CIP. Aquele valor vai no total da fatura, mas aquilo não é energia elétrica. E como o crédito é sobre consumo de energia elétrica, você não pode tomar crédito dessa parcela, tem que deixar ela de lado. Muito importante.
O valor do seu crédito em relação à energia elétrica abrange todas as áreas da empresa, mas não necessariamente é o total da sua conta de energia elétrica. Outro ponto também, na fatura de energia, vem lá uma informação de PIS e COFINS, que é o valor lá que a distribuidora pagou de PIS e COFINS. É aquele valor que você vai tomar de crédito? Não. Esquece aquele valor de PIS e COFINS da nota. Você vai calcular o PIS e COFINS internamente na empresa. A forma que as distribuidoras pagam energia é uma forma diferenciada, tem as suas regras específicas do que entra ou não entra na base de cálculo. O seu valor de crédito não é aquele. Você vai calcular o valor de crédito sobre o quê? Eu até coloquei um exemplo aí. O total da nota é 10.500. Desses 10.500 está aí calculado o PIS e COFINS e tem o total de consumo de energia que é 10.000. Qual que é a diferença entre 10.000 e 10.500? R$ 500 seria a contribuição de iluminação pública. Então você não vai tomar crédito sobre 10.500, você vai tomar sobre 10.000. Aplica o 65, aplica 7,6. Ah, mas e o valor que está na nota? Lembra, valor de documento fiscal para PIS e COFINS é apenas figurativo, não é aquele valor que você vai tomar de crédito. E nesse ponto aí a gente tem bastante erro também. E falando em erro, falando em questões polêmicas, outro ponto que também gera bastante atrito é a questão dos fretes. O que ocorre? Nós temos basicamente 3 tipos principais de fretes. Frete quando a empresa compra mercadoria, frete quando a empresa vende mercadorias e fretes intercompanies, quando a empresa ela transfere mercadoria, por exemplo, do CD para a loja. Como que está hoje o entendimento sobre isso? O que está na lei? Frete na compra, ele compõe o custo da mercadoria. Portanto, você pode tomar crédito. Inclusive lá na FD Contribuições tem uma opção, frete na compra. Você também tem frete na venda. É uma outra previsão legal, é o inciso 9. Então, se você vender mercadorias, arcar com o frete, também pode tomar crédito. Então, eu posso tomar crédito na compra, inciso 1 ou 2, porque compõe o custo da mercadoria, ou eu posso tomar crédito no frete na venda, porque tem um inciso específico para isso, que é o inciso 9. E o frete na transferências intercompanies. Isso é bastante polêmico. Na FD Contribuições, a Receita coloca todas as opções de frete, mas, por exemplo, se você usar o frete na transferência, o PVA te dá um alerta que você não pode usar frete em relação àquilo, não pode tomar crédito em relação àquilo. Então ela te dá as opções, mas não que você possa usar qualquer uma. Se você usar da transferência, ela já te dá um aviso. Ah, mas isso impede que eu entregue? Não, isso não impede que você entregue FD Contribuições. Basta ser corajoso, né? Porque você sabe que você já está entregando algo com um aviso da Receita Federal, mas de fato é permitido. Então vejo também aqui que é um ponto bastante polêmico. Então frete na compra, se a mercadoria dá crédito, pode tomar. Frete na venda, pouco importa se a mercadoria é tributada ou não, pode tomar crédito. O da transferência, há bons argumentos jurídicos para você tomar, seja produtos acabados, seja produtos em elaboração. A posição do fisco, no entanto, é que você não poderia tomar nenhum desses casos. E se você fizer isso, informar corretamente lá na FD Contribuições que está tomando esse crédito, o próprio PVA vai gerar um alerta. Então vejam que nós temos várias polêmicas em relação a essas questões de crédito. Eu trouxe algumas para vocês, algumas coisas inclusive que são oportunidades, como o caso da energia elétrica, mas que demonstra a importância de nos preocuparmos com PIS e COFINS. Eu vejo que ao longo dos tempos ele vem sendo muitas vezes deixado de lado, e a carga tributária dele é importantíssima, é muito oneroso para as empresas, e agora você está com uma transparência muito maior em decorrência da EFD Contribuições. E o último ponto que eu queria comentar com vocês é a gente se preocupar com essa questão dos cruzamentos e entender um pouco a lógica de cada obrigação acessória. Quando eu estava falando sobre receita, eu mencionei a importância de cruzar o SPE de contribuições com a escrituração contábil digital. E a gente vê muito na prática que as empresas também querem cruzar o SPE de contribuições com o SPE de fiscal. Bacana, interessante, importante fazer isso, mas a gente tem que lembrar que elas trabalham com conceitos diferentes.
E para isso eu usei um exemplo. Coloquei uma nota emitida no dia 29 de dezembro de 2014, foi emitida nessa data, 29 de dezembro, mas ela saiu da empresa só de fato no dia 3 de janeiro. A pessoa que está recebendo essa nota, como que ela vai escriturar em suas obrigações acessórias? No caso do SPED fiscal, apenas no SPED de janeiro, tendo em vista a data da saída da mercadoria, que foi o fato gerador do ICMS. Para SPED contribuições e escrituração contábil, ela já escritura em dezembro mesmo, que é a data da emissão da nota. Então vejam que você pode ter uma diferença aí. Se você quiser cruzar SPED fiscal com SPED contribuições, não necessariamente as mesmas notas estarão na obrigação do mesmo mês. Você pode ter essas situações extremadas aí, seja no começo do mês ou no final do mês, em que poderá estar em uma obrigação e na outra não. Então tome cuidado com os cruzamentos. Eles são importantes, de fato, mas cada obrigação ela trabalha com um conceito diferente. No SPED fiscal, leva em consideração a saída da mercadoria. Na FD contribuições, leva em consideração a emissão de fato do documento. E sempre lembrando, né, apesar de todas essas polêmicas que nós temos, e se eu fizer algo errado? Será que tem chance da empresa fazer algo errado? Eu diria que eu acho que não há chance de ela não fazer algo errado. Com todas essas polêmicas, o natural é que se cometa algum tipo de erro. E se você já sabe que talvez tenha cometido algum erro, é fundamental. Revise o quanto antes, corrija o quanto antes. Por quê? Se aquilo não for corrigido, nós temos uma previsão de multa de 3% do valor das operações. Então as pessoas ficam muito atentas àquela questão da multa pela não entrega da obrigação. Vou ter que pagar 1.500 de multa por não entregar. De fato, a multa pode ser um valor elevado, 1.500 dependendo da empresa, mas 3% das operações, dependendo do porte da empresa, pode ser muito pior. Então, bastante cuidado, bastante atenção na hora de fazer FD. Se você acha que fez alguma coisa não muito correta, revisa o quanto antes, revise antes de você ser autuado, porque essa multa de 3% é só seu fisco te autuar. Então, é importante. Eu estou entregando para não ter aquela multa pela não entrega. Tá ok, fez isso, mas o quanto antes vai lá e revisita. Veja se você está fazendo realmente tudo correto. Caso não esteja, é o momento agora de você corrigir antes do fisco te autuar. Eu gostaria de encerrar aqui esta nossa conversa. Mostrei para vocês, acho que, vários problemas, o quanto que a legislação tributária é complexa. Até coloquei uma frase que foi publicada no Financial Times falando do nosso sistema tributário. Eles disseram que o sistema tributário brasileiro cada vez mais se parece com as populares telenovelas do país, por ser enrolado, cômico e incrivelmente difícil de seguir. E de fato, o nosso sistema tributário é enrolado, é cômico, há situações assim absurdas e incrivelmente difícil de seguir, como deu para ver aqui durante essa nossa palestra. Eu acho só que eles foram um pouco maldosos com as nossas telenovelas, elas não são tão ruins assim. Mas falando do direito tributário, de fato, merece todas as críticas nosso sistema tributário. Ele é péssimo, ele é horrível, ele é ruim para o país, onera o custo do Brasil. Só que, por outro lado, você acaba tendo muitas oportunidades, pelo menos para quem atua na área fiscal. Então eu convido vocês a olharem todos esses problemas na área tributária não só como um problema, mas também como uma possível oportunidade. Mas eu não devo mais criticar? Então, não é isso. Merece todas as críticas, acho muito nobre quem faz críticas ao sistema tributário. Mas o fato é que a lei está aí, as empresas precisam sobreviver a isso, elas não vão parar enquanto isso não é corrigido. E o que nós devemos fazer como profissionais é levar soluções para essas empresas. Então, sugiro bastante isso. As pessoas não encararem apenas o problema, mas olharem cada problema também como uma oportunidade. O que será que eu posso levar de serviço para a empresa? O que eu posso levar de solução? O que o mercado, o que nós podemos, nós profissionais, oferecer para ajudar as empresas a sobreviverem aos impostos? Uma vez que, como eu iniciei a palestra, são duas coisas só inevitáveis na vida, a morte e os impostos. Então, já que é inevitável, vamos nós, profissionais, levar soluções para que as empresas paguem o tributo da melhor forma possível, com o menor ônus tributário possível,
sempre dentro, é claro, da legalidade. Agradeço muito a atenção de todos vocês que participaram neste evento, deste encontro aqui. Espero ter trazido alguns pontos para vocês ficarem pensando. A ideia que era realmente, não foi aprofundar nenhum dos assuntos, foi trazer alguns insights para que vocês fiquem pensando e principalmente cheguem a uma conclusão que PIS e COFINS não é tão simples como pode parecer. Ele merece uma atenção do profissional da área tributária. Muito obrigado e espero encontrá-los em uma outra oportunidade.